Glória a Deus, a paz do Senhor, povo santo de Deus. Boa noite, até aqui Deus nos ajudou, até aqui a mão do Senhor, aleluia, esteve conosco, até aqui a mão do Senhor nos sustentou. Nós estamos de pé, porque o Senhor tem nos sustentado. A paz do Senhor a todos. Boa noite, que Deus abençoe. Estamos aqui para trazer aquilo que Deus, aleluia, falar, aquilo que Deus direcionar, aquilo que Deus mandar nós fazermos, pois nós estamos na terra para isso, para obedecer a voz do Senhor Jesus. Nós estamos na terra para obedecer a voz daquele que é fiel, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. E eu tenho juízo para obedecer a voz do Senhor Jesus. E eu creio que nesta noite o Senhor vai falar ao meu e ao teu coração. Eu não sei como é que você se encontra. Eu não sei como é que você está neste momento. Mas o Senhor vai falar contigo. Deus me deu uma palavra, aleluia, e eu queria aqui passar para você a palavra que Deus me deu. E através dessa palavra, aleluia, o Senhor vai trazer resposta para tuas perguntas, para tuas indagações. O Senhor vai trazer resposta para você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor falou comigo, o Senhor dizia assim para mim: filha, eu vou tratar o que está escondido. O Senhor dizia para mim: filha, eu vou tratar o que está encoberto. O Senhor dizia para mim: nem todo mundo vê, nem todo mundo sabe, mas eu sou Deus que conheço. Eu sou Deus que vê o que ninguém vê. Eu sou Deus que enxerga o que ninguém enxerga. Aleluia. E eu vou tratar justamente aquilo que muitos pensam que está, aleluia, bem. Eu vou tratar aquilo que muitos olham, aleluia, e não vê. Mas vai ser justamente isso que hoje eu vou tratar em pessoas. O Senhor falava comigo, o Senhor dizia, porque tem pessoas que têm carregado dores que ninguém tem visto. Tem pessoas que têm carregado marcas que ninguém tem visto. Feridas que ninguém tem visto. Mas eu vejo a dor, eu sei a ferida e hoje eu vou tratar de uma forma diferente. Hoje eu vou tratar de uma forma especial e hoje eu vou sarar, porque existe um tempo de cura, que é remeaçou que eu estou trazendo. Existe um tempo de cura que eu vou fazer. Aleluia, você viver. E Deus falava ao meu coração e Deus dizia, hoje começa. A minha série de rebria. Rapiacide comandia um tempo diferente. Remassore de remiaçou, porque hoje as ferramentas que Deus vai usar, e aviaçou de que são ferramentas diferentes. E ele diz assim, aonde muitos não enxergam, eu enxergo. Você pensa que eu não tenho visto, diz o Senhor. Você pensa que eu não tenho, aleluia, briaçou, contemplado. Mas eu tenho visto e tenho contemplado, diz o Senhor. Muitas das vezes tu pensa que está só dentro da situação. Porque tu tem que fingir que está bem, sendo que tu não está. Tu tem que fingir, aleluia,
que está feliz, que não está doendo, que sendo que a situação está te, aleluia, entristecendo, te ferindo e te maltratando. Porque eu vejo gente aqui que Deus me revela que está fingindo uma coisa, aleluia, que não é, para poder outras pessoas não perceberem o que está carregando. Para outras pessoas não perceberem, aleluia, o que ela está, aleluia, suportando. E Deus me revela que tem gente aqui que está se mantendo forte, mas está por um fio de que está dizendo: Deus, ou o Senhor chega, ou eu vou desabar no meio da situação. Deus, ou o Senhor chega, eu não vou aguentar mais. Aleluia, levar o que eu estou levando e suportar o que eu estou suportando. Socorre-me, Senhor, e chega-me, Deus, aqui, porque eu não estou mais aguentando o fardo. E Deus manda dizer para você hoje que Ele viu, que Ele vai fazer e que começa hoje na tua vida um novo tempo. Deus diz: hoje começa na vida dela um novo tempo. Um tempo de cura. Um tempo de que me assou refrigério. Eu vejo o refrigério de Deus agora. Eu vejo o refrigério de Deus agora sendo derramado na vida de alguém. E Deus manda dizer para você, aleluia, que hoje uma página será virada. Hoje uma página será virada. Eu não sei o que tu está pedindo a Deus para mudar. Mas o Espírito Santo de Deus diz: hoje uma página será virada. Vou fechar. Vou fechar. Aleluia. Uma aliança. Porque eu vejo uma aliança aqui. Deus me revela agora. Eu vejo uma aliança e eu vejo uma abertura. Nesta aliança. Eu vejo uma aliança, eu quero que você entenda o que eu estou vendo. Eu vejo uma aliança e eu vejo uma abertura nesta aliança. Aleluia, como se fosse uma brecha na aliança. E você sabe que uma aliança, ela não tem brecha. É como se ela fosse quebrada, mas não é quebrada. Aleluia. E o Senhor falava ao meu coração e dizia assim: uma legalidade foi dada para que essa brecha fosse aberta. Ela é mas hoje eu estou fechando a legalidade que foi aberta. E aquilo que estava, aleluia, aberto, está sendo fechado. Aleluia. Aquilo que foi aberto está sendo fechado. Existia uma, aleluia, legalidade. E hoje o Senhor manda dizer para você: eu fechei essa legalidade. Aleluia. A aliança estava com uma brecha, mas hoje foi fechada. E ela abraçou de quebra. Eu falo contigo. Aleluia. Que tu perguntava: Senhor, aonde foi que foi aberta? Aonde foi que foi dada a legalidade? E Deus manda dizer para ti, aleluia,
E quando tu abriu a porta para receber, e camarraço, a legalidade entrou, a inveja, aleluia, entrou, porque quem foi não queria ver, aleluia, a tua felicidade. E queria, e até desejou, derracébria. Mas hoje o Senhor está dizendo, eu quebro e eu coloco por terra toda a armação do inferno contra a tua vida. Alabracébria, arabarraço, quemanarracébria. E a brecha que estava aberta, eu acabei de fechar, diz o Santo de Israel. Eu quero que você entenda. A Bíblia vai nos dizer que Naamã, 2 Reis, capítulo 5, o comandante do exército da Síria, era muito estimado pelo rei do seu país, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença. Aleluia. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Aleluia. Tinha uma menina que tinha sido levada como escrava para a casa de Naamã. E o interessante de tudo, aleluia, é que a Bíblia não revela o nome da menina. A Bíblia não revela o nome da menina. Mas quando a Bíblia vai falar de Naamã, a Bíblia deixa bem claro o nome dele. Aleluia. Que ele era um comandante do exército da Síria, que ele era muito respeitado, que ele era muito estimado. Tem um registro, aleluia, de um nome de Naamã, de uma pessoa grande perante a sociedade. Porque Naamã, perante a sociedade, era grande. Ele era um comandante, tinha ganhado várias guerras, porque Deus tinha dado vitória a ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só que uma menina sem nome, porque a Bíblia não vai relatar o nome, é levada para a casa dele como escrava. Louvado seja o nome do Senhor. E o interessante de tudo é que aquela menina sem nome é usada por Deus para a vida daquele homem, aleluia, que tinha um nome e que perante a sociedade era grande. Deus escolhe os improváveis. Eu não sei quantos improváveis tem aqui, mas Deus me trouxe aqui para dizer para você, aleluia, que Ele te escolheu para você ser instrumento dele na terra. Ele te escolheu para que você venha fazer a vontade dele. A menina não precisava ter um nome para ser usada por Deus, porque com nome ou sem nome Deus usa. E Deus me trouxe aqui para dizer para você, aleluia, que Ele lhe colocará em ambientes, aleluia, a qual você será a ferramenta. Deus me trouxe aqui para dizer para você, eu vou lhe colocar no meio de pessoas grandes, para que você seja instrumento para elas. Por quê? Porque quem foi usado foi uma menina que não tinha nome, aleluia, que tinha sido levada como escrava. Foi usada para direcionar. Foi usada para conduzi-lo ao caminho do milagre. Deus manda dizer para você, te prepare, porque você vai conduzir gente ao caminho do milagre através, aleluia, do Espírito Santo de Deus. O Senhor manda dizer para ti
que é um novo tempo na tua vida. Decalabraçorederebarras. Tu disse para Deus assim: Senhor, como é que o Senhor vai fazer na minha vida? Aleluia, se eu não tenho um nome conhecido, como o Senhor vai cumprir na minha vida? Se tem pessoas que não sabem quem eu sou. Aleluia, aquela menina tinha uma ferramenta em suas mãos. Aquela menina, ela sabia o que Naamã não sabia. Ela poderia ter ficado, aleluia, com raiva. Por quê? Porque ela tinha sido levada como escrava. Ela poderia ter se reprimido e ter ficado com a boca fechada. Mas ela entendeu o propósito. Eu quero que você entenda uma coisa. Tem situações que Deus permite acontecer na tua vida, para que você venha ser ferramenta em ambientes a qual você não queria estar. Você acha que aquela menina queria estar naquele ambiente? Você acha que ela queria estar naquela condição? Ela não queria. Aleluia. Mas existia um propósito de Deus na ida daquela menina para a casa daquele homem de Naamã. Deus manda dizer para você: a tua ida, Deus manda dizer para você: a tua ida tem um propósito. Deus manda dizer: a tua ida, aleluia, é porque eu quero, aleluia, operar através de você. Tem pessoas aqui que Deus está trazendo resposta porque não querem ir. Tem pessoas aqui que não estão entendendo porque Deus fechou, aleluia, todas as portas para que ela se movimentasse e saísse do lugar. Deus está dizendo: eu não estou te levando para tu morrer, nem para te envergonhar, aleluia, e nem para te envergonhar, pelo contrário. Eu estou, aleluia, preparando a tua ida para que tu venha ser instrumento de remiaço. E você entenda que eu vou te tirar deste lugar, de ralar, e a reaçor de quebra, porque a tua ida para aquele lugar tem um propósito. A tua ida para aquele lugar tem um destravar, de rasquebra. A tua ida para ali é miaço, é um abrir, ele é de calma na rasco. E o Espírito Santo de Deus diz: eu estou conduzindo a tua ida para, através de tu fazer, aleluia, um grande operar na vida, aleluia, de alguém. Ela entendeu que a ida dela ali tem um significado. Quando nós entendemos que tudo que nós estamos vivendo tem um significado, aí nós começamos a ver. Por que é que você não está vendo? Porque você não entendeu ainda. E Deus está dizendo para você aqui: eu vou fazer você entender que tem um significado para esta situação. Eu vou fazer você entender que não é qualquer coisa e que não é para qualquer lugar. É para o lugar que eu quero. É um lugar determinado, é um lugar de propósito. Não é só você vai, eu lhe coloquei e pronto, não. É um lugar de propósito, aonde Deus vai te colocar. Entenda uma coisa: aonde Deus vai te colocar é um lugar de propósito. Prepare as malas, arrume a bagagem, e a lá para porque o Senhor manda dizer para você: você não fica neste lugar. Ela poderia estar revoltada pelo que aconteceu. Aleluia. Só que ela entende que existia
um porquê dela estar ali. E a Bíblia vai nos dizer em 2 Reis 5, aleluia, 3. Um dia a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria desta doença. Ela sabia o caminho, aleluia, que ele precisava percorrer para ele receber. Você não está entendendo, não? Sabe o que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo, aleluia, que ele está, aleluia, te levando justamente para tu apontar o caminho. Porque tem alguém, aleluia, que não está enxergando o caminho. Relebre a sorre de calabracé. Mas através de você, através da sua vida, Deus vai lhe usar para apontar. Relebre a sorre de rebachébria. Eu vejo o apontamento de Deus aqui. Nesta derrebriação noite. E Deus manda dizer para você: eu apontei o meu dedo e te escolhi. E o que eu vou fazer na tua vida não é coisa pequena. E não é para qualquer um. Ele não era uma pessoa pequena. Ele não era qualquer um. Aleluia. Você acha que as pessoas que lutavam ali com ele na guerra sabiam do problema dele? Não. Aleluia. Não sabia, só sabia quem estava convivendo com ele. Quem estava com ele todos os dias. Deus está dizendo: eu estou preparando caminhos grandes para você, embora você não entenda. Eu estou preparando lugares grandes para lhe colocar, embora você não entenda o caminho que você está trilhando. Para ela, para aquela menina, para aquela escrava, aleluia, que ela foi levada como escrava, ali para ela poderia, aleluia, ela vê o cenário como cenário de quê? De perda. Um cenário de derrota. Por quê? Porque ela estava na casa dela, ela não era escrava de ninguém, agora ela estava indo como uma escrava. Aleluia. Ela estava indo como empregada. Só que uma menina sem nome, Deus coloca no meio daquele que tem nome. E Deus manda dizer para você: que prepara. Porque eu já preparei um lugar para você entrar. Embora você não esteja entendendo como é que eu estou movendo a situação para que você chegue. Porque ao teu ver parece que tu está perdendo. Ao teu ver parece que é um cenário de derrota. Ao teu ver parece que o cenário é de perda. Mas até você entender o propósito, até você entender o porquê, você vai continuar vendo aquilo que os seus olhos lhe mostram. Mas no momento que você entende que você foi levantada para fazer o que Deus quer que você faça, o cenário começa a mudar. E Deus manda dizer para vocês que o teu cenário está sendo mudado hoje. Embora ela não entendesse, era uma porta grande que Deus tinha aberto para ela. Era a casa do comandante do exército da Síria, de um homem muito estimado. Deus está dizendo: tu acha que eu vou fazer tu entrar por qualquer porta? Tu acha que eu vou te colocar em qualquer lugar? Tu acha, aleluia, que o cenário, aleluia, é um cenário para te envergonhar? O cenário que eu vou te colocar é um cenário para te honrar dentro dele. Porque eu te levantei, derebarraço, para ser uma flecha. Eu te levantei, aleluia, para você ser lançada. Você acha que você vai ficar só no canto, esquecida?
que você não vai ser lembrada. Flecha se lança. E Deus manda dizer para você que Ele vai lançar você. E depois que a flecha é lançada, não tem quem, aleluia, faça voltar. Por quê? Porque ela vai diretamente no alvo a qual ela foi lançada. Sabe o que é que Deus revela aqui? Deus manda dizer para você, existe um alvo. Deus diz, existe uma pessoa. Ela é de cabarra sébria, a qual Deus vai lançar para que o propósito seja cumprido. E Deus diz para você, é isso que não vai demorar. Deus diz para você, eu vou cumprir rápido porque eu tenho pressa. Tu tem pressa em receber, mas eu tenho mais pressa ainda em fazer. Alarde reaçou. Recamandai a soredequebria, tu acha que vai demorar? Mas estou eu falando contigo hoje, não vai demorar, te prepara porque vai acontecer rápido. Deus diz assim, prepara. Eu vejo aqui 2 tipos de enxoval. Eu vejo um enxoval. Eu vejo um enxoval de bebê. E eu vejo um enxoval de noiva. Deraste quemia. O Senhor diz, começa a arrumar. Aleluia. Começa a comprar. Porque vou eu fazer acontecer. Mas, Senhor, não tem nenhum noivo. Mas, Senhor, não estou grávida. Como a profeta. Começa a arrumar as coisas, diz o Senhor. Porque quando acontecer vai ser rápido. Não vai demorar não. Eu vejo uma conexão. E eu vejo Deus conectando. E Deus diz para você que prepara. Aleluia. Porque eu, Deus de Israel, farei a conexão do céu. E já falei para ti que não é do Brasil. E confio contigo hoje o mistério do que tu recebeu. Por assim, mas já está tão difícil aqui, imagina de fora. Aleluia. E o Senhor diz para ti, que Ele que vai fazer. Eu vejo toda uma conexão do céu para com a tua vida. Deus diz aqui para alguém, te prepara. Porque este ano, aleluia, tu vai contar o testemunho que Deus te abençoou com a gravidez. Eu vejo mulheres aqui grávidas, eu vejo mulheres aqui grávidas, gestante, de bebê mesmo, bebê, criança, Deus tocando no útero, Deus tocando nas trompas, Deus tocando nos ovários agora, e Deus fazendo a obra, te prepara, porque os céus vai, aleluia, mover ao teu favor, e tu irás receber, diz o Senhor. Naamã sofria de uma doença, a qual muitos não sabiam. Tem muita coisa que tu tem carregado dentro de você, a qual muitos desconhecem. E acham que você é forte. E acham, aleluia, que você, aleluia, tem estrutura. E muitas das vezes só você e Deus sabe. Aleluia, como você é sensível. Como você, aleluia, precisa de uma mão para sustentar a tua, porque muitas das vezes,
Aleluia. Tu quer desabar. Mas tu respira, olha para o céu e confia no Senhor. Aquele homem carregava, escondia por detrás das suas armaduras feridas que muito não sabia que ele tinha. E tem gente aqui que está escondendo através de um sorriso. Tem gente aqui que está escondendo, aleluia, ralabrachébria, através de palavras. Porque muitas das vezes diz que está bem, mas não está bem nada. Eu vejo pessoas aqui, aleluia, que diz assim, não estou bem. Mas é mentira, não está bem lá para aquele homem, quando ele tirava a roupa, aquela armadura dele, de soldado, ali, só ele sabia o que ele carregava. Aleluia. Por quê? Porque uma hora nós não somos fortes todo o tempo. E quem vivia com ele sabia das feridas que ele carregava, das dores que ele suportava. Mas a menina tinha se colocado dentro da casa dele com um propósito de cura, um propósito para mudar a vida daquele homem, um propósito de uma reviravolta na história dele. Deus te trouxe aqui para dizer para você, aleluia, que você está aqui hoje com um propósito. E o propósito é qual? O propósito é que Deus vai começar a fazer você, aleluia, expulsar. Expulsar o que, missionário? Que eu não estou entendendo. Expulsar o que, pastor? O que está aí dentro. Tem feridas internas que o olho não consegue ver, o olho humano não consegue enxergar. Tem feridas que tem gente que tem carregado na alma, mas hoje Deus vai te sarar. Abraçou. Ferida de muito tempo. Aleluia. Ferida de muitos anos. E o Senhor vai dizer hoje tudo que precisa ser expelido para fora. Meu Deus. Vai ser expelido. Porque aquilo que está dentro de você lhe corroendo não vai ficar mais. Aquilo que está dentro de você não vai ficar mais. Porque o Senhor diz hoje, eu estou dando um basta. Eu vejo basta de Deus aqui em situações. Eu vejo basta de Deus aqui em vidas. Eu vejo basta de Deus aqui. E o Senhor está dizendo aqui para você, eis que eu vou mudar esta situação. Sabe o que é que Deus fala comigo agora? Deus diz que tem gente aqui, aleluia, que diz assim, eu não creio mais que Deus vai fazer na minha vida. Eu nem espero mais. Aleluia, que Deus vai fazer. Sabe por que você crê? Porque você está aqui. Se você não crê, você não estava aqui. É lar de caçou. Só que a boca fala de rebrias. Aquilo, aleluia, que o coração está cheio. E o coração está cheio de quê? Deus me revela que tem gente aqui que o coração está cheio de desespero. Deus me revela aqui que o coração está cheio de angústia. Deus me revela aqui que o coração está cheio de tristeza. Só que eu vejo uma limpeza. E o Senhor diz assim, filha, esta limpeza
Deraçou é uma limpeza de racebre arabacarraçou profunda. Eu vejo uma limpeza grande em sentimentos. Derabaçore derebacébria. Eu vejo uma limpeza grande no coração. E eu vejo rebasterre serve cai. Derramaçou o Espírito Santo de Deus operando. Ai, deve carras. E ele diz assim para você: hoje eu começo a limpeza, hoje eu começo a organização. E Deus diz: por estes dias, você vai sentir um desconforto. De rebaçou, rebarraça. A partir de hoje, aleluia, até segunda-feira, aleluia, tem pessoas que vão sentir, aleluia, um desconforto. Mas esse desconforto é porque Deus vai fazer ela expelir, colocar para fora tudo o que ela acumulou dentro dela. Porque tem gente que não está conseguindo viver em paz. Deve ter absorvido muita coisa durante muito tempo. Deus me mostra frustrações de anos. E essas frustrações têm sido carregadas, ralar de quebre até hoje. E coisas que era para ter ficado lá atrás. Tem gente que ainda está carregando e não consegue viver o presente e nem agarrar as oportunidades, porque é isso que Deus me revela. Por quê? Por causa do medo do que passou. E tem medo de viver o agora, com medo de passar o que ficou lá atrás. E Deus manda lhe dizer que você não vai viver o que você viveu lá atrás, no presente. Mas você precisa ser livre dos sentimentos que você carrega até hoje. E eu vejo uma cura de Deus aqui, na vida de alguém. E o Senhor diz: até segunda-feira, tudo que estava dentro de você, você vai vir aqui e vai testemunhar. Que tudo aquilo que lhe causava aprisionamento foi quebrado. Por quê? Porque é um processo que Deus vai trabalhar todos os dias. Até ser completamente transformado. Eu tive uma visão. Eu tive uma visão. Eu via um muro. E eu via como se alguém tivesse sentado no muro, sabe? Eu vi um muro, eu vi alguém como se tivesse sentado. E eu vi as pernas para dentro e como se fosse o corpo para fora. E eu perguntava ao Senhor o porquê dessa visão. Agora, eu vi agora. E o Senhor falava ao meu coração. E o Senhor dizia assim: filha, é a indecisão. E eu: Senhor, como assim a indecisão? Tem alguém que está aqui, Deus falou comigo, que está em uma indecisão. Por isso, os pés para dentro e a metade do corpo para fora. E ela não sabe qual é a decisão que ela vai tomar. E ela está indecisa.
Porque ela precisa resolver. Mas para ela resolver, é necessário ela tomar essa decisão. E ela tem pesado tudo isso num conjunto. E Deus me revela que isso tem tirado o teu sono. Só que Deus me trouxe aqui para dizer para você. Ele vai te dar um sonho de confirmação. E Deus manda dizer para você que tu não vai ter dúvida naquilo que tu tem que tomar. Porque aquilo que vem de Deus traz paz. Rebassore de rebas ebria. Calabra xerebia raço. E o Espírito Santo de Deus manda dizer para ti. Não se precipite, espere. Camarras oredere barras. Eu vejo Deus tocando nos teus pensamentos. E eu vejo Deus limpando. E Deus diz assim para ti, para que tu saibas que sou eu que estou falando contigo. Tu não vai precisar dizer a ninguém e perguntar o que significa. Porque tu tem dificuldade de entender muitas das vezes o som. Mas para que não haja dúvidas, no teu coração, eu, Deus de Israel, te darei o discernimento do que significa e do que, aleluia, quer dizer. E abre-se como um nerraço. E eu servo sobre ti, diz o Deus de Israel, a minha vontade, pois ela é boa, ela é perfeita, e ela é agradável. Sabe o que é que Deus diz aqui para alguém agora? Aleluia. Eu não deixo dúvidas no que eu falo. Eu não deixo dúvidas no que eu direciono. Tem gente aqui que está com dúvida que Deus me revela. Tem pessoas que não estão entendendo. Eu vejo gente embaraçada. Senhor, não estou entendendo porque uma hora é assim, o Senhor falou assim, e uma hora o Senhor falou dessa forma, e fulano veio até mim e disse desse jeito, mas o Senhor usou ciclano assim. Meu Deus. E o Senhor manda dizer que tem alguém aqui, porque Deus me revela agora, que recebeu uma palavra e estava pedindo a Deus, meu Deus, que isso é forte, para que Deus falasse com ela hoje. Porque essa palavra que foi recebida embaraçou a mente e deixou dúvida, de repasserebia. E o Senhor diz para ti, descansa o teu coração. Porque a palavra não foi minha, diz o Senhor. Te deixou num estado, aleluia, de embaraçamento grande, Só que Deus diz assim, estou limpando os teus ouvidos,
tudo aquilo que foi jogado para tentar te deixar confusa. Porque Deus me revela, meu Deus, o espírito de confusão. Só que sinta o meu soprar de carracébria. Releve a sobre de cabaz. Sinta o meu soprar agora. E tirando, ó, o embaraçamento no meio. E digo para ti assim, dorme sossegada. Dorme tranquila, porque eu permaneço, diz o Senhor. Eu permaneço o mesmo. Eu permaneço sendo fiel. E eu permaneço dizendo o que eu disse para você. E ninguém muda, o que eu falei. E hoje Deus diz para ti, trago paz. Trago paz, tiro a confusão da mente. E faço tu ter a certeza de que fui eu, de que é eu, aleluia, e que eu, aleluia, farei. Porque embaraçou de um jeito que até ficava duvidando. E Deus está dizendo, ó, aleluia, hoje eu trago paz. Aleluia. Tira o embaraçamento. E para tu entender mais uma vez, não fui eu, diz o Senhor. É lá pra prasterê de que minha raça. Halami cala pra prasterê de barraço. Relaia de assébria. Sabe o que é que Deus diz aqui? Tu vai conduzir o caminho do milagre. Tu vai conduzir o caminho da vitória. Deus vai te colocar no caminho para tu receber. Eu não sei, aleluia, da mão de quem tu vai receber. Mas o Senhor me revela que tem gente aqui que vai receber da mão de alguém, viu? Assim como Naamã recebeu da mão daquela menina, que foi ela que disse, que foi ela que falou, aleluia, sobre o profeta para ele, e até o profeta para ele ser curado. Deus manda dizer que tem alguém aqui que vai receber. Então te prepara, porque tem alguém que vai fazer. E você diz assim, mas teve tanta oportunidade e não fez? E agora quer dizer que vai fazer? Vai. Teve a oportunidade, mas não era o tempo. Deixa de ser ansiosa. Porque não era o tempo. Mas o Senhor manda dizer para você que chegou o tempo. E que Ele está te conduzindo para o caminho do milagre. Ela fala, ela diz, e ele vai. Aleluia. Chegando lá na casa do profeta. Aleluia. Chegando lá na casa do profeta. Chegando na casa do profeta. O profeta dá uma instrução a ele. E qual é essa instrução? Para ele se lavar 7 vezes no rio
Louvado seja o nome do Senhor Jordão. Para ele descer, se lavar. Porque é através do descer, do se banhar, do se lavar, Deus ia operar. Sabe o que é que eu entendo? Que tem coisas que para nós recebermos é necessário nós descer. Tem coisas que para nós recebermos é necessário nós se humilhar nos pés do Senhor Jesus. Ele teve que descer do posto. E tem gente que não quer descer do posto. Ele teve que descer do patamar. Tem gente que não quer descer do patamar. Mas para ele receber a cura, era necessário ele descer. Descer ao Jordão e se banhar. O Senhor está dizendo, ei, quando tu descer, obedecer às minhas instruções, o meu comando, tu recebe. Tem gente aqui que não recebeu porque não desceu. Tem gente aqui que não recebeu porque, aleluia, não está obedecendo ao comando. E Deus está dizendo, escuta a minha voz e obedece ao meu comando. Porque se tu escutar a minha voz e obedecer o meu comando, nas tuas mãos eu colocarei. E tu assinarás esse ano ainda. Porque eu te entrego carinho, diz o Deus de Israel. A Bíblia vai dizer que ele na mão desce. E ele vai se lavar no rio. Só que ele não vai achando bom, não. Ele vai achando ruim, mas ele vai. Só que ele tinha que descer 7 vezes. Deus poderia ter curado ele da primeira vez que ele mergulhasse ali. Deus poderia ter curado, porque Deus é Deus. Mas ali nos mostra a perseverança daquele homem e a obediência. Quando se tem perseverança e se tem obediência, o milagre caminha junto. O milagre anda junto. Agora tem gente que não tem perseverança e nem tem obediência. Quer receber, mas não quer obedecer. Quer receber, mas não quer buscar. Obedeça, persevere, faça o que o Senhor quer que você faça na terra. Ore, jejue, busque. Fazer o quê? Não é ficar olhando para cima não, irmãos. É se movimentando no reino espiritual. É lendo a Bíblia, é jejuando, é fazendo campanha índice de oração, é campanha de madrugada, é campanha meia-noite, é jejuando, é na porta. É lá, ele se movimentou, ele foi. Se ele não tivesse ido, não tinha recebido. Tem muita gente que não recebe porque não faz. Quando Deus diz assim, faça isso, não faz. Fica igual ele. Ele foi por quê? Porque os empregados disse a ele, acaso, se ele tivesse mandado fazer uma coisa difícil, o senhor não faria? Aí Deus está mandando você renunciar. Deus está mandando você, aleluia, entregar no altar. E muitas das vezes você não quer. A preguiça não deixa. Por quê? Porque tem coisas mais importantes do que fazer as coisas de Deus. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus. E as demais coisas serão vos acrescentadas. Deus vai acrescentar na tua vida.
Busca. Porque se você buscar, você encontra. Bata, que a porta se abre. Mas como é que a porta vai abrir se você não está batendo? Tem gente aqui que quer que a porta se abra, mas não está batendo. Aí pergunta, cadê? Se você ficar com os braços cruzados, você vai ficar só com cadê? Deus está mandando você agir. Deus está mandando você tomar posição. Derraçou. Deus está mandando você se levantar. É lá pra sébria. Deus está dizendo, fique de pé. Derraço, bequer. Na minha presença. Reaçou. Se movimente, quer mamar. Porque quando você começa a se movimentar, eu começo a agir. Relebre a sobredebaixé. Quando você começa a se movimentar, eu começo a fazer. A Bíblia vai dizer que ele desce. E a Bíblia vai dizer que ele recebe. O Senhor manda dizer para você, te prepara para receber. É para checamanahats. Se prepara para receber o que tu me pede. Por causa de que ouviu o comando, por causa de que obedeceu. Eu vejo pessoas aqui recebendo nesta noite de Deus milagres. Eu vejo pessoas aqui nesta noite recebendo de Deus cura. Eu vejo pessoas aqui nesta noite recebendo do Senhor. Aleluia. Soluções. Eu vejo Deus direcionando. Direito, serrema. Portas se abrindo. Milagres acontecendo. Coisas que não aconteciam há muito tempo. Gente aqui vai vivenciar por estes dias. Por estes dias, diz o Senhor, tu vai vivenciar coisas acontecendo. Tu vai vivenciar milagres que tu nunca pensou que viveria. Ai, a minha dias. Eu vejo Deus transformando ambientes de pracerma. Eu vejo Deus transformando ambiente e cenário para pessoas aqui pisar. Deus está dizendo, eu estou transformando o ambiente para você pisar. E o ambiente vai mudar por causa de você. O vale de ossos secos. Aleluia. Quando Ezequiel profetizou, o vale mudou. Deus manda dizer através de você situações que não eram mudadas, vai mudar. Transformações que não aconteciam começarão a acontecer, porque Deus disse para ti, eis que eu vou fazer tu vivenciar um novo tempo, um novo marco, um novo cenário. Se prepara, diz o Senhor, porque eu farei e deixarei muitos de boca aberta, porque não entenderão como foi que eu fiz. Mas te prepara, porque te colocarei em lugares grandes, alto, mesa, aonde tem grande, te farei sentar, porque eu quero, diz o Senhor. Relaxa.
Senhor diz, mas quando eu quero mudar, eu mudo. E Deus manda dizer para vocês que eu estou entrando neste cenário para mudar. Deus diz, eu estou entrando nesta situação para transformar. Deus diz, conte de regras, conte os dias, arruma a mala, prepara as passagens, porque farei tu atravessar o continente, porque eu quero que aconteça, e operando eu, não tem quem peça. Tira barreira, tira pedra da frente, tira mão de homem, aleluia, tira mão humana e faça acontecer o sobrenatural. E por este dia, falo contigo assim, te prepara, porque o Senhor farei terreno aquilo que tu não pode fazer. Trarei para tua mão toda a providência. Necessária. Eu vejo uma providência. Rica lá para xarabassora de barras. E o ai de rebriaçou. E os céus de calabrasébria. Dizendo para ti. Tu disse que não tinha recurso. Tu disse que não tinha recurso. Pois eu hoje estou enviando recurso. E Deus diz que o recurso é dinheiro, viu? Deus diz que é dinheiro para você entender, porque muitas vezes você não entende. Deus diz, é em dinheiro que vou colocar espécie. E ele diz, terraçou de quebra, chegaste de rébia, o tempo deu cumprir, apiaçou promessa, e farei, muitos estão contra, muitos são contra, mas digo para ti que aqueles que são contra ficará a favor. Porque eu vejo Deus, aleluia, aprumando tudo. Eu vejo Deus aprumando. E eu vejo o Senhor colocando assim, ó. No mesmo nível. Eu vejo Deus colocando no mesmo nível. Tem alguém que vai ficar no mesmo nível. Porque o Espírito diz assim para que o Espírito Santo vou fazer ficar. Aleluia, porque grande é a humilhação. Porque tem se levantado como penina. Tem se levantado como penina. Mas deixarei assim, Você lembra o que o Senhor fez com Ana? Deus fez, ó. E Deus diz pra ti, é assim que eu vou fazer, ó. Penina tinha e Ana não tinha, mas depois Ana teve, porque Deus fez Ana ter. Deus manda dizer, vou fazer. E não vai ser só um não. A mulher que não podia ter filho teve 7. Deus está dizendo, ei minha filha, te prepara, porque aquilo que tu não tinha, eu vou fazer.
vitória, aleluia, eu vou te dar. Quem disse que tu não ia conseguir, terá que ver o que eu vou fazer, porque naquela cadeira irei fazer tu sentar, e de longe vão te notar, porque eu farei te enxergarem. Muitos não te deram credibilidade, mas não te preocupa, diz o Senhor, porque quem não te enxergou vai passar a te ver aonde eu vou te pôr. A minha mão é quem vai fazer. Estou abrindo caminho para você. Porque eu sou teu Senhor. Deus te pega neste momento com as suas mãos e te abraça com um abraço de unção. Deus manda eu te falar. Sinta este abraço aí agora. Alaia história que eu faço tu sentir. É a minha presença que eu faço fluir. Eu quero que tu sinta o meu mover, porque estes dias farei acontecer. Deus manda eu te falar, te prepara, porque estou tirando tu de Lodebar. A porta do palácio se abriu e vou fazer você passar por dentro. Aleluia! Dereias ou mais de 1000 e calar pra xerederebas, porque o meu tempo, diz o Senhor, é chegado e ninguém faz eu voltar com a minha palavra depois de estar ordenado. Pode tu sentir este movimento aqui que eu estou fazendo ao teu favor. Te prepara, porque agora sinta eu aí aonde você está, selando a palavra que te entreguei neste derraço lugar. Movo por você e faço acontecer, diz o Senhor. Amém? Que Deus vos abençoe e que o Espírito Santo de Deus renove as vossas forças. Amém.